Abra sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 25. Esta é mais uma mensagem da série Vitória por Cristo. Que Deus nos abençoe e tudo corra bem. Parece que há um grande vento soprando, né? Mas vamos lá. Peço, irmãos, que orem em espírito para que tudo corra bem. O texto tem um título que diz Parábola acerca da previdência. Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assentar primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar com outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem com ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal se degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem presta para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como sempre, essas mensagens sempre trafegam nas áreas da nossa vida, como trabalho, igreja, relacionamento, empreendimentos. Eu sei que talvez algumas pessoas possam pensar: por que ministrar sobre essas coisas? Mas a verdade é que muita gente tem parado, tem desanimado, por causa de não entender isso que nós iremos falar. Eu não vou nem dizer só na questão de ter vitória, porque o que é ter vitória no futuro? Ter vitória hoje é estar bem hoje, não é verdade? Toda essa mensagem tem a proposta de alguém que queira pensar em termos de vitória a médio e longo prazo, mas na verdade toda essa mensagem vem para dizer sobre vitória hoje também. E aqui nesse texto fala sobre pessoas que pensam em projetar coisas. Ele fala de alguém construir uma torre. Nós falamos disso não porque você tem que vir para o evangelho para conseguir algo, mas inevitavelmente nós viemos para o evangelho para fazer algo. Tanto Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E o que Deus quer que nós façamos? Não é verdade? Obedecer a sua voz, os seus mandamentos e ser um instrumento na mão dele, para essa nação, para a nossa família. E se não entendermos alguns pontos importantes, acabamos não sendo. Daí a importância de se entender que nós iremos falar agora. Nas mensagens anteriores falamos sobre o primeiro inimigo. Esse, na verdade, é o segundo, não menor inimigo, mas um grande inimigo. E para isso, nós precisamos entender que quando vamos para o reino, Deus quer nos usar. Deus pega Paulo, um perseguidor, e traz para o reino. E ele construiu coisas maravilhosas. Livros da Bíblia foram escritos através dele. Pedro, a mesma coisa. E por aí vai. Então estamos no reino, irmãos, realmente para fazer algo. Não é verdade? Claro que o mais importante é sermos salvos, o mais importante é que fomos perdoados. Estamos aqui porque amamos Jesus, mas estamos também aqui para fazer coisas. Isso na nossa vida espiritual e na nossa vida secular. Nós não aceitamos Jesus e fomos para o céu. E se estamos aqui na terra, iremos fazer e produzir coisas. Entender alguns pontos se torna importante para que nós venhamos ter sucesso na nossa vida pessoal e na nossa vida espiritual. E esse segundo grande inimigo tem assolado muitas pessoas. E para entender melhor ele, abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4. Veja o que diz: também vi eu que todo o trabalho e toda destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Tá aí. O grande inimigo para muita gente é justamente a inveja. As pessoas não gostam muito de falar porque é uma palavra feia, né? Mas ela começa lá com Caim e Abel, não é verdade? Ela esteve lá com Davi e Saul, ela esteve lá com José e seus irmãos. E a Bíblia mesmo diz que Pilatos tentava, de todas as maneiras, soltar Jesus, porque sabia que por inveja o haviam entregado. Então, a inveja começa lá em Caim e Abel e chegou lá na crucificação. Então, não é algo que
que não exista necessidade de se falar e que poderíamos ignorar como se algo que não existisse. A Bíblia fala muito. E muitas pessoas, amados, quando começam a empreender ou a projetar na sua vida trabalhista, empreendedor, sentimental, espiritual, eclesiástica, às vezes lida com isso. E eu já ouvi falar pessoas dizer assim: olha, a tua inveja é o meu combustível. Já vi essa frase em algum lugar. Já vi mentores dizer: se alguém está com inveja de você, tu tem que usar isso para você botar para quebrar. E o que eu posso falar para você, que isso é uma energia maligna. Se a tua energia for essa, é um perigo lá na frente, as coisas darem ruim. E a proposta dessa série de mensagens não é que você tenha resultados, né? Que lá na frente você coloca um comentário num vídeo aí no YouTube dizendo: olha, depois que eu vi essas mensagens, eu fui abençoado nessa ou naquela área. Haver uma glorificação dessa série de mensagens, mas lá na frente você está caído, porque a energia que você usou não foi energia boa. Observe o que fala Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Observe que o texto fala nada façais. Se falou que nada é nada. E às vezes há pessoas fazendo coisas, seja na sua vida trabalhista, seja como um empreendedor, ou às vezes até na igreja. A prova disso é que você hoje encontra pessoas cantando assim, ó: vai lá e pega quem falou da minha vida e avisa que eu estou de pé. Dá para entender o sentimento dessa pessoa, né? O que é fazer alguma coisa por contenda? De briga. Tem pessoas que estão no evangelho assim. Para provar para outra, está em pé. E por vanglória? Para glorificar a si mesmo. E como isso acontece? Quando alguém percebe que alguém está com inveja dele ou dela e usa essa energia para turbinar a sua vida. A pergunta é: isso dá resultado? O pior que isso dá resultado. Mas o detalhe não é dar resultado. O detalhe é o final. Deus fala para Daniel ir até o fim. E aqui fala que o homem começou a fazer a torre e parou pela metade. É um problema muito grande quando usamos a energia errada. Eu vi um caso de um rapaz que ele foi abastecer a van e colocaram óleo diesel no lugar da gasolina. Teve que tirar tudo. E eu estava pesquisando antes de vocês chegarem, se fosse ao contrário, se botar gasolina no lugar do óleo diesel, isso dá um problema sério no motor, porque é o combustível errado. Qual é a energia que hoje está movendo a sua vida? Porque o detalhe não é resultados. O resultado é aonde você vai chegar. Eu dei uma pesquisada aqui sobre essa parte que fala em Lucas 14, voltando para o texto, porque se esse tema dessa série é vitória por Cristo, temos que aprender com Cristo como ter vitória. Lucas capítulo 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mulher e filhos e irmãos e também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Observe que ele fala no 26, a sua própria vida. E eu fui pesquisar um pouquinho. São duas palavras. Essa renúncia. A primeira fala de bens, renunciar tudo quanto tem. A palavra é uma palavra feia, uparchonta, bens. Mas nessa mesma palavra de renunciar, fala também a palavra iautou, fala de renunciar a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? É quando eu evito que os sentimentos meus, carnais, seja a energia que move a minha vida. Porque se essa energia mover a minha vida, como eu já vi alguns mentores incentivar, usar a inveja das pessoas, a perseguição de terceiros para turbinar a sua vida, é uma energia má. Não é uma energia boa. Claro que não podemos negar que não é legal, não é verdade? A inveja é algo que dói. Imagina, já vi casos de pessoas que fizeram empreendimentos e às vezes um próprio familiar prejudicou o seu empreendimento. Realmente é doloroso. Alguém destruir aquilo que você lutou para fazer. Ou às vezes até no reino. Você lutar para ganhar uma alma, não é verdade? E daqui a pouco alguém vai lá e te detona com aquela pessoa e a pessoa sai da igreja por uma coisa que falaram de você que nem é verdade. Aí todo aquele trabalho que você tem para ganhar aquela alma, dói. Claro que dói. Ou às vezes, um relacionamento que se termina porque alguém, não é verdade? Semeou, seja um relacionamento de amigos ou até conjugal, um namoro, um noivado. Claro que isso é. Só que
se essa energia do rancor for o que te move para provar alguma coisa para alguém, essa energia não é boa. Não te levará a lugares firmes. E uma das coisas que vai acontecer com você é que você será uma pessoa triste, uma pessoa irada, uma pessoa desequilibrada. Entende? Então, há muitas pessoas que fazem empreendimentos e projetos e vão. Só que muitas das vezes o projeto, depois de ter crescido, ele cai, ou ele para, ou até é destruído, porque a energia que movia alguém era uma energia errada. Se fazia alguma coisa por contenda ou por parcialidade, para provar alguma coisa para alguém, entende? Essa energia não é boa. Observe que no texto que é base dessa mensagem, Vitória por Cristo, diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Coríntios 15, 57. Mas no 58 vai dizer o quê? Irmãos, sede sempre abundantes, firmes e constantes, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, amados, se estamos trabalhando para o Senhor, não podemos se preocupar quando alguém, de alguma forma, atrapalha aquilo que você construiu. Isso eu falo de uma forma geral. Às vezes você está tentando evangelizar alguém, e quando está quase, alguém vai lá e, eu não vou dizer nem que fale mal de você para aquela pessoa, mas derruba tudo aquilo que você fez. Aquilo você não pode trazer para o teu coração, porque isso vai te enfermar. Essa energia não é saudável, entende? A mesma coisa acontece quando alguém está fazendo um empreendimento movido pelo ódio de alguém que disse para ele que ele não é capaz. Você entende? Eu vou fazer para provar que eu sou capaz. Essa energia não é boa. Não é boa. Você querer vitória por vitória para disputar com alguém. Essa vitória não é por Cristo. Essa vitória é por você mesmo. Essa vitória não é vitória. Vitória por Cristo é coisas que você conquista por Cristo. E quando dizemos que o vosso trabalho não é vão no Senhor, talvez alguém vai pensar que isso só se restringe à obra na igreja. Não. Tudo que nós fazemos não é para a glória do Senhor? Todo trabalho que nós fazemos é para o Senhor. Quando você cuida da sua esposa, quando você trabalha no seu trabalho, a Bíblia fala que nós temos que trabalhar como quem trabalhasse para Deus, não para os homens. Trabalhamos bem, porque olha lá, aquele cristão ali trabalha bem. E quando nós temos a energia errada, muitas das vezes, as coisas dão ruim, sabe por quê? Se somos empreendedores, ou se somos chefe em alguma empresa, às vezes as coisas não vão bem, porque o nosso coração está cheio de ódio, e nós às vezes tratamos mal as pessoas. Aí as coisas não vão bem, porque somos líderes, somos supervisores, ou alguma coisa parecida, tiranos, irados, e não produz. Mas por quê? A energia que está nos movendo não é energia boa. A palavra de Deus diz em Filipenses 4:4: regozijai-vos no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Pela Tessalonicenses 5:16 já diz, regozijai-vos sempre. Continuidade, né? E o que pode impedir? O que é regozijar? Está sempre alegre, irmãos. As pessoas às vezes têm dificuldade de se relacionar conosco, seja no trabalho, seja numa empresa. Se nós somos patrões ou somos chefes, somos irados. As pessoas não suportam de conviver com a gente. Se perde grandes profissionais por causa de como nós lidamos. Mas se somos funcionários, muitas das vezes nem ficamos numa empresa de tão irado que nós somos. Não somos agradáveis. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa irada. É mais ou menos assim. Um camarada chega para trabalhar numa empresa, na enxada ou na vassoura, no serviço mais pequeno na empresa. Mas o camarada está lá cheio de alegria. A energia que move ele é o Espírito Santo. Está feliz. O tempo todo está alegre. O camarada que é chefe lá olha para ele e começa a se afeiçoar a ele. Porque a pessoa, irmãos, que tem alegria, ele é desejado. Aí o camarada chega para ele e fala assim: ô rapaz, tu é um cara legal. Aí, vou te dar uma força aí. Por acaso você sabe dirigir? Sei. Sabe dirigir? Então vou te colocar você na empilhadeira. Poxa, irmão, um faxineiro para empilhadeira, qualquer um sabe que o salário, não é isso? Olha só. Mal sabe ele que aquele funcionário alegre ali, que em poucos dias na empresa de faxineiro foi para empilhadeira, nem tem um dinheiro para voltar para casa. Ele tá tão ruim financeiramente que ele vai voltar a pé para casa, vai andar quilômetros, mas estava ali alegre, porque a energia que move ele é o Espírito Santo, é a graça de Deus. Percebe como quando você tem a energia certa, que é a presença do Senhor, as coisas acontecem. Eu dei um exemplo só. E muitas das vezes, quando a nossa energia que move a nossa vida é uma energia má, é um motivo mau, é uma motivação ruim, as coisas se fecham. Mas aonde que está o problema? A gente ouve muito falar de visão de águia. E de tudo eu não discordo quando alguém fala que a visão de águia
é você ter uma visão ampla e enxergar aquilo, porque isso se adapta quando Deus fala para Abraão: olha, conta as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Então, de tudo não está errado. Mas só que ter visão de águia, biblicamente, é muito, muito maior do que isso. Muito maior. E lá no Salmo 103 fala, né? Quem enche a tua boca de bens e de sorte, que a tua mocidade se renova como a águia. Então, a águia, ela consegue ver quilômetros e mais quilômetros de distância aquilo que ela quer pegar. Ter a visão de águia compreende o quê? Ter a visão de águia é ter a mente de Cristo. Quando você tem a mente de Cristo, você entende a vida pela ótica de Cristo, pela ótica do Evangelho. Então, se alguém na tua vida trabalhista, cristã, familiar, tem inveja de você, você tem que olhar para a Bíblia. Veja o final das pessoas que eram invejosas na Bíblia. Isso é que é visão de águia. Quem tem visão de águia, ele vê lá na frente o que pode acontecer com a pessoa que se levanta contra ele com inveja. E aí, ao invés dele ter rancor no seu coração, ao invés de o rancor ser energia para ele trabalhar, para ele fazer qualquer coisa, aí ele tem o quê? Misericórdia. Eu não vou dizer pena, que pena, dó, é um sentimento muito pequeno. Ele tem misericórdia, porque ele consegue enxergar o final das coisas no início. Percebe? Visão de águia, irmãos. Olhe para a Bíblia. Olhe o final de Saul. Olhe o final de todos que se levantaram contra José. O tempo todo, as pessoas que foram invejosas caíram. Então, se você tem essa visão de águia, você enxerga as coisas dessa forma. E aí, a energia que vai te mover não é a energia de fazer para provar alguma coisa para alguém. Há casos de pessoas até que se casam para provar para alguém alguma coisa. Já vi casos de pessoas, porque houve uma guerra. Essas energias que movem essas pessoas, essas motivações que movem essas pessoas, são extremamente insanas e ruins. E por isso que às vezes nós vemos pessoas que fizeram um grande empreendimento. Grande por quê? Às vezes, por incrível que pareça, movidos pelo desejo de esfregar na cara do invejoso o seu sucesso, de provar alguma coisa para alguém, dá mais resultado do que uma energia boa. Por incrível que pareça. Só que o detalhe de uma corrida de Fórmula 1, uma maratona, não é só a velocidade que você vai chegar no final da prova. Às vezes, nós vemos pessoas que correm muito. Já vi pessoas que tiveram resultados, só que não chegaram no final. De que valeu? De que valeu correr tanto? Segundo, quando a tua energia, quando a tua vitória é por Cristo, quando o que te move é a graça de Deus, é o amor de Deus, você nem precisa de correr tanto. Sabe por quê? Deus multiplica. A diferença de quando você tem a visão de águia para quando você não tem a visão de águia é que você tem paz em si, você tem misericórdia e você não corre tanto para provar nada para ninguém, percebe? Você tem um ritmo razoável, mas nesse ritmo razoável, coisas acontecem e você chega até o final. Então, amados, é muito importante nós entendermos e avaliarmos o que move a nossa vida hoje e reposicionarmos. A proposta dessa série de mensagens não é realmente dar para você uma visão estratosférica de bênção e de vitória. É te reposicionar, é te direcionar, é de fazer refletir a velocidade que você vai, o que está te movendo para você pensar onde você vai chegar. Ou às vezes, até você possa não estar recebendo aquilo que você tem esperado. Às vezes, pessoas oram e não recebem. Algumas até desistem do Evangelho. Mas às vezes nem percebem que no seu coração abriga o duplo ânimo. Isso não é um combustível bom. Não é uma energia boa está te movendo. Observe o que fala no livro de Tiago. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para quê? Para gastardes em vossos deleites. Ou seja, pessoas pedindo coisas, às vezes, no âmbito espiritual, secular, mas com duplo ânimo. Mas espera aí, eu não posso me deleitar? Não. É que você não possa se deleitar. É que o teu deleite tem que ser no Senhor. Observe, deleite-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. O que quer dizer isso? Quando o teu prazer está no Senhor, você pode até se deleitar em outras coisas, que as outras coisas não vão te possuir. Duplo ânimo é quando nós estamos servindo ao Senhor, mas ao mesmo tempo querendo outras coisas. Quando nós estamos querendo fazer algo, mas em vez de ser para glorificar o Senhor, é disputando com alguém, percebe? É para, guerrear com alguém. Esse deleite não é no Senhor. E muitas das vezes, algumas respostas não vieram, porque nós ainda não se ajoelhamos diante do Senhor e confessamos as nossas culpas, os nossos rancores. E realmente podemos até pedir aquilo mesmo, mas não como objeto, não é verdade?
para depois cantar, vai lá e pega quem falou da minha vida e avisa que eu estou de pé. Ou querer se vangloriar por algo material que nós venhamos ganhar, entende? Não há problema nenhum que você tenha uma empresa, compre um carro, construa uma casa bonita, mas às vezes há casos de pessoas que querem construir uma casa ou comprar um tal carro para querer se vangloriar, para querer disputar com o irmão. Isso é o duplo ânimo. Como nós lemos no início, façamos tudo para a glória de Deus. Se o que eu quero está sendo para eu disputar com alguém ou para eu querer humilhar alguém, não é para a glória do Senhor. Então, é um duplo ânimo. Nós temos servindo a Deus e servindo. Quando a Bíblia fala que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, claro que envolve as outras coisas. Mas as principais coisas que é a amizade do mundo, sabe o que é? É o mundo do nosso coração. O que é a coisa do mundo? Concupiscência dos olhos, soberba da vida. O que é a concupiscência dos olhos? Fulano me humilhou aquele dia, né? Eu vou comprar aquele carro ali, eu vou humilhar ele. Tem isso, irmãos. Sabe que tem isso? Concupiscência dos olhos. Não é só você olhar coisas indecentes. É quando aquilo que você olha, você quer, pela soberba da vida, pela soberba de disputar com alguém. Consegue entender isso? Isso é amizade do mundo. Você pensa que a amizade do mundo é só gostar das músicas profanas, das roupas mundanas. Não. É os sentimentos do mundo que havia no nosso passado que agora não pode existir. Então, amados, qual a energia, qual o combustível que está te movendo? É importante ter uma visão de águia, olhar para a situação de agora. Se alguém tentar te... Porque não pense que você veio para o reino para ficar escondido. A palavra fala dessa forma, que a nossa luz tem que resplandecer para todas as pessoas. Não pense que... Jesus disse também, não coloca uma candeia debaixo da cama, mas no velador. Deus te trouxe para você realmente brilhar. Mas nunca se esqueça que haverá sempre, junto com isso, quando Deus começa a te usar, quando Deus te dá alguma coisa material, que haverá um invejoso. E você tem que ter o coração pronto a perdoar, a entender, principalmente isso. Preste atenção no que eu vou te dizer. Se Deus te deu algo que alguém que não tem está te invejando, por que você não tem misericórdia daquela pessoa que não tem aquilo que você recebeu? Não é verdade? Se você tem algo, seja material, seja espiritual, seja um casamento que alguém ainda não teve e você já teve, ou um filho que você teve e alguém não teve, e alguém te invejou, pense dessa forma. Será que é muito Deus te pedir que você tenha misericórdia de alguém que tenha inveja do que você tem, porque ainda não tem? Não é verdade? Então, amados, esse é o sentimento daquele que quer ter vitória por Cristo. Essa é a mensagem para esta manhã. Vamos orar? Ó Deus, eu ouvi a Tua palavra, Pai, que nesta manhã nós possamos estar com nossos ouvidos e os olhos abertos para procurar nos santificar, ó Deus, e tirar do nosso coração o duplo ânimo, um sentimento de competitividade, o rancor. Pai, dá-nos graça, ó Deus, para que possamos fazer da forma que o Teu Filho Jesus Cristo fez. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Pai, dá-nos graça, Senhor, para que possamos olhar o mundo com os olhos de amor. Que possamos, ó Pai, ter misericórdia daqueles que muitas das vezes nos ferem, mas que um dia, quem sabe, eles também irão ter o coração de amor. Dá-nos, ó Deus, um coração de misericórdia, porque a Tua palavra diz que a misericórdia triunfa do juízo. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém